Bom dia, igreja, bom dia, devocional, como é que vocês estão hoje? 13 de novembro, hoje o tema da nossa devocional é o terreno do nosso coração. Olha aqui a frase do compartilhe que eu achei linda, vou ler para vocês. Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele encontra morada naquele que humildemente se rende ao seu amor. Nós somos essa, né? Que estamos rendidas ao amor dele. E a sugestão de leitura é Salmo 51. Anota para você fazer a leitura depois do devocional desse Salmo 51, porque agora nós iremos ler Êxodo. Se você abriu lá em Salmos, volta lá no início da Bíblia, depois de Gênesis, Êxodo. É ele que nós iremos fazer a leitura agora. Estamos ao vivo agora, 5h31, 34 mulheres na sala. Você que assiste gravado, vem aqui para o ao vivo. Para o ao vivo é diferente, tem uma frequência aqui diferente, a atmosfera aqui no ao vivo é diferente. Então, acorde mais cedo e venha. Vamos? Êxodo 5 fala assim: Moisés, Arão e o faraó. Finalmente, Moisés e Arão apresentaram-se ao faraó e disseram: Isto é o que diz o Eterno, o Deus de Israel. Liberte meu povo, para que celebre uma festa em minha homenagem no deserto. Mas o faraó retrucou: Quem é o Eterno, para que eu dê importância ao que ele diz e mande Israel ir embora? Não sei quem é esse Eterno, e é lógico que eu não vou mandar Israel embora. Eles disseram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias. 3 dias deserto adentro, para que possamos prestar culto ao nosso Eterno, de modo que ele não aflija com doença ou morte. O rei do Egito replicou: Moisés e Arão, por que vocês acham que devo liberar o povo? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já trabalha pouco, e vocês ainda querem que eu dê folga para eles? A retaliação de Faraó veio na hora. Ele deu ordens aos feitores e aos seus subordinados: não forneçam palha como antes para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos vão ter de providenciar palha. E isso não significa a redução da cota diária. Eles vão ter de produzir a mesma quantidade de tijolos. Isso porque estão ficando preguiçosos. E ficam dizendo por aí: libere-nos do trabalho para que possamos adorar ao nosso Deus. Não deem moleza a esses folgados. Assim, eles param de fazer reivindicações e esquecem essa história de adorar a Deus. Nós estamos lendo Êxodo 5, versículo 10 agora. Os feitores e os seus subordinados foram passar as novas instruções ao povo. Ordens do faraó: não se fornecerá mais palha. Recolham vocês mesmos a palha onde puderem encontrá-la, mas não se reduzirá um único tijolo de sua cota diária. E o povo espalhou-se por todo o Egito em busca de palha. Os feitores não tinham misericórdia e pressionavam os escravos: cumpram sua cota, queremos a mesma quantidade de quando recebiam palha. Os capatazes israelitas foram açoitados a mando dos feitores. Por que vocês não cumpriram a cota de tijolos ontem, anteontem e hoje de novo? Os egípcios queriam saber. Os capatazes israelitas imploraram ao faraó por uma redução de carga de trabalho. Por que o Senhor está tratando os seus servos assim? Ninguém nos dá mais palha e ainda nos dizem: façam tijolos, olhem para nós, estamos sendo agredidos sem ter culpa. Mas o faraó respondeu: preguiçosos, é isso que vocês são, preguiçosos. É por isso que ficam exigindo
Queremos uma folga para adorar ao Eterno. Voltem ao trabalho, ninguém dará palha a vocês, e é melhor que cumpram a cota de tijolos, a cota diária de tijolos. Os capatazes israelitas viram que estavam em situação difícil, pois teriam de voltar e dizer aos trabalhadores: nenhum tijolo a menos na produção do dia. Ao sair da presença do faraó, eles encontraram Moisés e Arão, que os aguardavam. Os capatazes disseram: que o Eterno veja o que vocês fizeram e os julgue, porque vocês nos puseram numa situação insustentável diante do faraó e de seus servos. Puseram nas mãos deles e a arma que vai e puseram nas mãos deles a arma que vai acabar conosco. Moisés orou ao Eterno e perguntou: por que tratas tão mal a este povo? E por que me enviaste? Desde o momento em que fui falar ao faraó em teu nome, as coisas só pioraram para o povo. Libertação? É a libertação que pretendias? E agora o 6, versículo 1. O Eterno disse a Moisés: marca esse versículo. Você verá o que vou fazer com o faraó. Pelo poder da minha mão, ele os deixará partir. Pelo poder da minha mão, eles os expulsará do país. Amém. E depois vocês podem continuar essa leitura. Vamos orar? Vamos orar, Dijane? Amém. Fiel é a tua palavra, Senhor. Deus, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã. Reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos a tua bondade, a tua misericórdia que tem nos perseguido todos os dias. Tu és a nossa estrela da manhã, a primeira que se levanta no nosso dia. Nós olhamos para ti, Senhor. Nós não queremos ser como esse povo que nós acabamos de ler, Senhor, escravizadas, ou tão cheia de afazeres, tão angustiadas em tantos afazeres, em correr de um lado e de outro, escravizados por um faraó invisível, Senhor, do dia a dia. Nós queremos ser livres pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor e Mestre. E nessa manhã, Senhor amado, nós rendemos o nosso coração, aquilo que ainda está escravizado dentro de nós. Que o Senhor venha com a sua forte mão, Senhor amado, e nos livre. Porque a tua palavra diz, Senhor, que aquele que busca, encontra. Aquele que bate, aquele que pede, será dado. Aquele que bate, o Senhor abrirá a porta, o Senhor se revelará a ele. Deus, é tão linda e poderosa a tua palavra, que diz que o Senhor vai se revelar a nós. Quem somos nós, Senhor? Tão pequeninos, tão cheia de falhas e tropeços, mas tu és um Deus que se diminui e se achega a nós, Senhor amado, e se revela a nós. Revela-te a nós, Senhor amado. Às vezes, algumas aqui precisam do bom pastor, que leva as águas tranquilas. Outras, Senhor, precisam talvez do Deus que se revele como Jeová Rafá, aquele que cura. Deus, outras ainda precisam daquela revelação do Senhor como justo juiz, por conta de causas que estão na justiça. Ainda outras, Senhor, é aquelas que precisam da revelação do Deus Emanuel, do Deus presente, do Deus aqui, do Deus hoje. Tu és a nossa rocha em que nos refugiamos, Senhor. O nosso amparo, o nosso refúgio bem seguro, o nosso Deus que não muda e não tem sombra de variação. Obrigada por essa manhã, pela tua palavra que é boa e que transforma a nossa alma. Nessa manhã, rendidas ao Senhor, rendidas completamente ao Senhor. Nós olhamos para ti, Senhor amado, o autor e consumador da nossa fé.
Usa a vida da pastora Leia, abençoa a tua filha, renova as suas forças, traz saúde ao seu corpo, Senhor, em nome de Jesus. E abençoa o seu lar, assim a Eneida, abençoa ela com toda sorte de bênçãos. Aquilo, Senhor amado, que nenhum homem pode dar, o Senhor pode, o Senhor faz. E que assim ela possa ver e tocar na bênção para contar o seu testemunho em nome de Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é aquele que acampa os teus anjos ao redor de cada uma que está nessa reunião. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Dijane. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Eneida. Bom dia, bonitas. Bom dia, gente. 100 casinhas de luz acesa por todo o Brasil. Uma coisa bonita. Deus vendo essa casinha com a luz acesa, vendo você sinalizando aí. Bom dia, bonita. Hoje, 13 de novembro, e a gente aqui com 100 mulheres reunidas no ao vivo, são 5h41, e talvez você esteja acessando esse material depois. Você é daquelas que depois vai fazer a comida e vai assistir de novo a palavra? Eu sou. Eu choro comigo, gente. Eu choro. Meu Deus, essa palavra foi muito arrebatadora. Eu choro comigo. Vou fazendo a comida, vou ouvindo a palavra, vou ouvindo o que eu não ouvi. Sabia que tem coisa que eu falo aqui e é totalmente pelo Espírito Santo, que eu não tenho ideia que eu tenho aquele conhecimento, aquele conteúdo dentro de mim? Já passou por isso? Quando você fala um negócio, fala assim, eu sei disso aonde? Que eu aprendi isso. O Espírito Santo te ensina. E hoje ele vai nos ensinar sobre o terreno do nosso coração, e eu quero ler aqui bem rapidinho com você. Primeiro, eu quero ler 2 versículos que começam o nosso material. Um é o Salmo 34:18, que já está impresso aqui, e o outro é Isaías 57, o versículo 14 e 15, que eu quero ler com vocês, tá? Então, vou começar com o conteúdo que está aqui. Esse é o livro que a gente se inspira diariamente, o livro dos nossos bispos, J.B. Carvalho e Diz Carvalho, e a gente viu o ano de 2025 indo por páginas. Cada página, 2 dias, e a gente já está aqui, ó, quase finalizando o nosso ano e o nosso livro. É uma devocional de um ano inteiro, e nós tivemos aqui com todos esses conteúdos. Ô, gente, me dá até uma tremedeira, sabe por quê? Gente, você não tem desculpa de falar assim, Deus não fala comigo, não é possível. Não é possível. Olha que quanta chance Deus teve de falar com você e você ouvi-lo. Todas essas páginas aqui foram formas que ele trouxe pela manhã, bem cedinho na madrugada, uma palavra. Então, se você está aqui comigo agora, talvez não tenha acessado antes, está chegando pela primeira vez, seja bem-vinda. Se você já está aqui há algum tempo nessa jornada, bora aqui abrir o nosso coração nessa manhã para a gente ouvir o que ele tem a nos dizer ainda. Amém? Então vamos lá. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34:18. E na minha tradução, Isaías 57, 14, 15 diz assim: então se dirá, aterrem a estrada, preparem o caminho, tirem os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o coração contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar também o coração dos contritos. Amém. Amém? Depois você pode aí ler o Isaías 57 todo, porque ele é lindo. Mas eu quero destacar esses 2 versículos, 14 e 15 do Isaías 57, porque ele vai fazer muito sentido com o que vamos conversar. O texto diz assim: terreno do nosso coração. Em Isaías 57, aprendemos que Deus, exaltado e sublime, desce para habitar com aqueles que têm o coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado é como uma terra fértil pronta para ser moldada por Deus. Muitas vezes, porém,
Eu e você, bonitas, a gente resiste a esse processo. Mas quando enfrentamos crises, dores e frustrações, a nossa tendência é nos fecharmos, endurecendo o nosso coração, ao invés de deixá-lo nas mãos do nosso Deus, do nosso Pai. Aí vem a parte arrebatadora dessa devocional, hein? Abre o olho, hein? Abre o olho, não dorme não, acorda aí. Sai aí da cama, vou até tirar aqui o casaco, porque eu quero me ajeitar para te contar essa parte. Assim como o Faraó, que endureceu o coração mesmo diante de 10 pragas. Às vezes, dizemos que confiamos em Deus, mas, no fundo, resistimos à sua direção. O quebrantamento verdadeiro nos leva a liberar as nossas vontades, os nossos sonhos e até os nossos medos para o Senhor. Deus deseja, bonita, nessa manhã de 13 de novembro, que o nosso coração seja flexível e que se submeta ao seu plano perfeito. Esse processo de rendição, claro que não é fácil. Deus permite que a gente passe por dificuldades para atrair o nosso coração para mais perto dele, para que nos lembremos de buscar sua face, ao invés de procurar respostas no mundo. Enquanto nos encontramos nesse lugar de total entrega, sabe como ele age? Trazendo cura, paz e propósito. Afinal, Deus prefere um coração contrito a qualquer outro sacrifício, pois é o nosso coração que ele deseja habitar. Ai, disse Carvalho, coisa mais linda desse mundo, esse texto, essa palavra. Bora aqui falar desse coração, desse terreno. Bora aqui primeiro responder assim, acordou como hoje? Tu tá como? Acordou como? Ai, pastora, acordei tão desanimada, tô com cólica, ai, tô com enxaqueca, hoje eu tô assim, tô assim. Como que tu tá? Escreve aí no comentário para eu ver como é que tu tá, para eu poder saber como que eu estou pisando no coração e como que tá o seu terreno. Acordou como? Não, acordei animada. Hoje eu acordei bem, dormi ótimo. Escreve aí no comentário. Bonita do YouTube? Eu vou lendo para você, não se preocupa não, tá? Mas se você quiser vir ver o que as bonitas escrevem, é só entrar aqui, ó. Tem gente agradecida, tem gente animada, tem gente que acordou ótima, tem gente já animada, trabalhando já desde cedo. A outra acordou animadona, agradecida. Tem gente azeda, tem gente agradecida, louvando a Deus. Hoje está top das galáxias de felicidade. Tem gente aqui acordando com coração, com amor no coração. Acordou feliz e pensando em Deus, acordou bem, acordou com esperança, feliz, acordou em paz. Muito bem. A gratidão está aqui em alto, top dos tops. Acordou bem. Tem gente acordando um pouquinho cansada. Acordou agradecida por mais um dia que Deus fez, está acordando pensando em dias melhores, muito bem. Tudo isso aqui, nesse movimento esperançosa, mais de 106 casinhas acesas nessa manhã, e como você está vendo aqui atrás de mim, aqui em Brasília, a gente já está amanhecendo cedo, como a Eneida disse ontem, né? E a gente está aqui olhando para o nosso coração agora e pensando assim, peraí, deixa eu ver como eu acordei. Olha aí, o povo está falando que eu estou falando deles. É isso mesmo, eu estou entendendo que a gente está aqui hoje e a gente, às vezes, precisa fazer esse exercício. Gente, às vezes, o terreno do nosso coração, ele funciona como um lugar automático. A gente nem para se examinar, a gente nem para poder pensar assim, peraí, deixa eu ver, como que é meu nome mesmo? Ai, Leia, hoje é que número de dia? 13. Hoje é que dia? Segunda, terça ou quarta? Ah, hoje é quinta. Ah, tá. O que hoje é o dia? Hoje o dia, a palavra profética, qual vai ser? Senhor, traz no Espírito. Aí você vai conversando com você mesma. Você não tem isso, não? Às vezes eu acordo, eu tenho que me lembrar quem eu sou, como eu estou, que dia é hoje, o que é a palavra que vai me empurrar. Você não tem isso, não? Então quero te ensinar. Tenha uma palavra para você não se perder. Então, checar dos corações hoje e como que está o terreno do nosso coração. Eu quero te falar sobre coração quebrantado e contrito. Aí eu fiz algumas perguntas para cada parte desse texto, e o primeiro parágrafo eu fiz a seguinte pergunta para mim.
Em que momento, Senhor, o meu coração fica contrito e quebrantado? Qual é o momento da minha vida em que eu olho para mim e eu estou aqui agradando o coração de Deus, porque o meu coração está quebrantado e contrito? Sabe o que eu descobri? Que o meu coração fica muito mais quebrantado e contrito quando eu estou em perigo, quando eu estou mal, quando eu estou em sofrimento, quando eu estou triste. Gente, não quero não, isso, eu não quero. Falei para Deus isso ontem. Eu não quero ter o coração quebrantado e contrito na tristeza, não. Eu quero ter o coração quebrantado e contrito quando eu entendo que a minha obediência é dele. Não importa se eu estou feliz, se não estou, se eu estou triste, se eu estou alegre, se está tudo indo do fluxo como eu quero ou não. Eu estou, gente, aqui, agora, colocando diante de Deus uma incomodação que eu quero compartilhar com você. Tem uma pergunta que está ecoando dentro do meu espírito que eu quero falar com você. Eu já tenho falado isso com você há alguns dias, mas essa devocional, de novo, eu quero trazer. O que resta do nosso coração quando as coisas não estiverem bem? O que resta? O que Deus vai encontrar de mim? O meu coração só fica quebrantado e contrito quando eu estou mal, quando eu estou em perigo, em problema? Não, gente, não. Embora mudar essa frequência, essa cultura, o nosso coração quebrantado e contrito, ele precisa ser um lugar de obediência para que Deus se agrade dele a qualquer tempo. Quando a gente está bem, quando a gente não está, quando a gente está em saúde, quando a gente está em tristeza, quando a gente está adoecida, quando a gente está na cama, quando a gente está andando, em qualquer tempo. E eu respondi isso, Senhor, em que momento o meu coração, Senhor, é um coração que o Senhor olha e está quebrantado e contrito? Faz essa pergunta aí para você. Faz aí essa pergunta. Qual é o momento que você olha para dentro de você e você fala assim, nessa hora eu fico contrita, eu fico quebrantada. E que você se encontre com um lugar em que Deus possa trazer a revelação daquilo que agrada o coração dele. Aí a bispa fala assim, muitas vezes a gente vai exatamente encontrar o nosso coração quebrantado e contrito nas crises, dores e frustrações. Porém, quando a gente está assim, a nossa tendência é se isolar. A nossa tendência é não estar em um grupo, não estar na igreja, parar de fazer as coisas. Ô, gente, quando você está, especialmente em erro, isso não pode afastar você daquilo que Deus tem, não. O seu terreno tem que estar aplainado, arrumado, para você poder receber as direções para esse momento de crise, de dor, de frustração, de escassez. E até, gente, ouso dizer, em tempos de enfrentamento de pecado. Quero te dizer isso. E ao invés da gente entregar a Deus, a gente prefere se isolar. Então, eu quero te dizer, se você está num lugar, nessa manhã de isolamento, o seu coração está até quebrantado, está até contrito, mas está sozinha. Não, gente. Arruma um povo, arruma uma tribo. Pastora, minha tribo é essa, daqui da devocional. Ótimo, seja muito bem-vinda. Aqui é realmente esse lugar da sua tribo, mas não é o suficiente. Você não me toca, você não me cheira, você não sabe quando eu fico estressada, você não sabe quando a Eneida chora, quando ela sorri, você não sabe o cheiro da Eneida. Você não sabe o cheiro da Adjane, da Luana. Você precisa ter codificação de informação do cheiro de pessoas, sabia? Você precisa tocá-las. E aqui na nossa devocional é maravilhoso, mas você precisa de uma igreja. Você precisa de uma tribo, você precisa de um povo para você poder chorar suas pitangas, compartilhar suas crises, dividir suas dores e contar que você avançou em frustração, porque você avança, você é dessa. Sabe por que eu sei disso? Porque você está aqui. E aqui, nesse grupo, é feito de gente que avança, porque não dá para ser uma mulher que acorda às 5h30 da manhã e fica presa em frustração. Você não é essa. E aí eu quero fechar esse primeiro bloco do primeiro parágrafo perguntando para você assim, sabe o que Deus quer saber? Conta aí para ele qual é o momento que o seu coração está quebrantado e contrito. Porque é nesse momento que ele gosta de ver o coração quebrantado e contrito. Conta aí para ele. Escreve aí no seu caderno, escreve na Bíblia, no seu material. Escreve aí, qual é o momento. Aí, outra coisa que fala no outro parágrafo. Ah, gente, agora se prepare, igreja. Se prepare que eu vou falar um negócio arrebatador do meu coração quando eu li esse texto ontem.
A bispa está falando assim como o faraó endureceu o coração mesmo diante de 10 pragas. Ô, gente, olha o que eu trouxe aqui para você saber. Para eu ensinar quantificação para as crianças, aqui nesse meu espaço, eu uso esse material aqui, que é a ábaco. Aqui é uma variação do material dourado, que algumas crianças usam. Talvez você tenha comprado no material escolar e não sabe o que é. Aqui é uma maneira da gente poder aprender os números, aprendendo por dezenas. Eu quero trazer a primeira dezena. Sabe por quê? Deus traz no Êxodo uma dezena em forma de pragas. Como é isso? Aí ele fala assim, para poder fazer a dezena. Número 1, águas. Vou até ler aqui, tá, gente? Vou falar o que aconteceu para você poder saber. Porque às vezes a gente se acha, né, bonita? E a Bíblia vem e fala assim, não, peraí, às vezes você está tendo um comportamento que não está bacana. Então, bora aqui ver, juntas. As 10 pragas foram assim. A primeira, águas no Nilo que viraram sangue. A segunda, praga das rãs. 3, piolhos. 4, moscas. 5, praga das pestes dos animais, eles morreram. O 6º, chuva de pedras de Saraiva. 8, gafanhotos. 9, praga das trevas. 10, primogênitos do Egito. Ô, gente, espera aí, pulei alguma coisa aqui. De novo. Água do rio que virou sangue, rãs, piolhos, moscas. Olha aí, a mosca não tinha vindo. Sombra, a peste dos animais, as úlceras. Olha aqui a praga das úlceras, que não tinha. Pedras que caíram como chuva de Saraiva, gafanhoto, meu Deus, trevas e escuridão, e aí, finalmente, a morte dos primogênitos. Olha o que eu fiz. Uma dezena inteira de movimentação sobre a terra do Egito, em Deus ensinando o povo a contar de 1 até 10, para que o coração do faraó fosse rendido a ele. E o coração do faraó estava como? Endurecido. O que o faraó não fez? Não entregou. Ô, gente, deixa eu te contar aqui o que esse texto de hoje está falando, bonita. Está falando que Deus trouxe 10 revelações. Eu trouxe até aqui, 10 pinos para caber na minha mão. Para eu... Ô, gente, você é dessas que só aprende com coisa segurando? É coisa de criança, né? Eu sou essa. Eu seguro, eu aprendo melhor. O nome disso é material concreto. Eu aprendo melhor quando o material está concreto na minha mão. Quase nem cabe os pinos aqui na minha mão. Sabe o que esses pinos representam? As 10 pragas. E eu fiquei ontem pensando, Faraó viveu 10 movimentações de destruição, uma dezena inteira de manifestação do céu para a terra, para que ele pudesse saber quem Deus era, para liberar o povo. Aí hoje, nessa devocional, diz assim, talvez no meu e no seu coração, a gente tem 10 movimentos. Eu vou fazer 10 barulhos para você ver, 10 coisas. E Deus está que fala. E Deus está que pede. E Deus está que insiste. E as coisas não vão bem. 10 barulhos. E sabe o que está como o seu coração? Endurecido. Como o de Faraó, que endureceu o coração. Aí eu fiz uma pergunta que eu quero fazer para você. O que eu penso sobre Faraó? O que você pensa que é Faraó? Escreve aí. O que você pensa? Pastora do céu, Faraó, não, é um homem endurecido, é um homem mau, é um homem que não temeu a Deus. Pois é, nesse texto que a gente leu aqui, eu trouxe uma pequena amostra com a leitura que a Eneida fez, do Êxodo 5. Quem Faraó é? Faraó é aquele homem pertinente, aquele homem que tem coração empedrecido. Quem é Faraó, gente? É esse homem que você olha, a Solange está colocando aqui, ela acha que Faraó é arrogante. Aí sabe o que Deus está nos falando hoje? Bonita,
Eu e você, muitas vezes, no nosso terreno do coração, nos comportamos com amargura, com ressentimento, como ele, como o Faraó. Você não libera as coisas. E eu quero te fazer essa pergunta: é por que mesmo que a gente não está liberando as coisas que é de Deus? Nosso coração se assemelha ao coração de Faraó quando a gente olha para aquilo que precisamos liberar e não liberamos. Aí eu fiz uma lista das minhas dificuldades. O que é que eu, Leia, não estou liberando? Aí eu coloquei aqui, gente, eu tenho às vezes dificuldade de liberar minha vontade, porque eu quero só do meu jeito. Tu é dessas? Eu estou abrindo meu coração em extrema vulnerabilidade para poder te dizer, eu muitas vezes me assemelho a Faraó porque eu quero do meu jeito. Sabe outra coisa que às vezes eu tenho dificuldade de liberar? Meu dinheiro. Ô, gente, meu dinheiro é de Deus. A minha vontade é de Deus. Para que eu fico segurando? Às vezes eu tenho dificuldade de liberar o meu tempo para aquilo que Deus quer. Às vezes eu tenho dificuldade de liberar minhas habilidades, mas sabe o que foi arrebatador para o meu coração entender ontem? E eu quero fazer você pensar? Eu me assemelho a Faraó quando eu não libero a minha filha. Eu ontem me encontrei com um coração materno prendendo a Sofia naquilo que ela não vai dar conta de fazer. Eu não libero a Sofia, gente. Eu não libero a minha filha. Você libera seus filhos? Pastora, estou de boa na lagoa, que eu estou aqui libero. Presta atenção, pergunte ao Espírito Santo. Porque eu sempre entendi que eu tinha uma relação de liberação com a Sofia, com as coisas. Mas ontem, sondando o profundo da minha alma, eu entendi que eu não libero aquilo que ela carrega. Eu não libero, às vezes, o meu tempo, a minha vontade, o meu dinheiro. Eu não libero coisas. Quando eu faço isso, eu estou me assemelhando àquele homem que viveu uma dezena de pragas e não se rendeu, até que Deus finalmente entrou no coração dele. E a Bíblia diz que Deus fez isso de propósito. Foi Deus que endureceu o coração dele para que o povo pudesse entender quem Deus era e para que toda a terra entendesse quem Deus era. Nessa manhã, Deus quer se revelar por meio daquilo que você ainda não liberou, para que você libere. Porque no final, Faraó não fez só esse lugar da escravidão acontecer. Ele falou assim: vão embora, corram daqui, vai, me deixem. No final das contas, ele já não estava dando conta. E eu quero te falar assim, ó, hoje é o dia da gente liberar o nosso coração para aquilo que Deus tem para nós. O que você não está liberando nessa manhã bonita? Você não está liberando o quê? Perdão. Meu Deus, perdão. Quantas de nós aqui quero chorar? Meu Deus, quantas de nós têm dificuldade de liberar perdão para a voz do marido, para a voz da mãe na infância, para a voz do pai, para a voz de uma professora, para a voz de amigas que estão perto e liberaram uma palavra maldita. Você tem dificuldade de liberar perdão? Então, deixa eu te dizer, nessa manhã, Deus está te dizendo, para de ser Faraó. Você acha que Faraó é tudo isso? Arrogante, soberbo, né? Inconsequente, endurecido. Pois é isso aí que o Espírito Santo está nos dizendo. Sai desse lugar, bonita, em que você permanece no lugar endurecido, que o seu coração seja um coração flexível, que se submeta ao plano perfeito do nosso Deus. Hoje é um dia de você entregar, liberar coisas. Hoje é dia de você arrumar esse terreno. O terreno do seu coração está legal? Tá, mas pode ficar melhor. Seu coração não está bom hoje? Vamos aplanar esse terreno. Já viu aquele terreno abandonado? Que às vezes está lá cheio de mato? Muito bem, muitos corações de nosso coração aqui reunidos, mais de 114 mulheres, e estamos aqui sondando o nosso coração e vendo assim, pastora do céu, nessa área das memórias, eu não consegui liberar. Não consegui liberar o meu ex-marido, não consegui liberar meu filho, minha nora, não consegui liberar meus netos, não consegui. Não consegui. Eles fizeram uma coisa que deixaram meu coração muito entristecido. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma coisa para além do perdão. Então, libera. Libera nessa manhã aquilo que você está agarrada, porque hoje o seu terreno, aquele terreno feio, abandonado, ele vai ser tratado.
os anjos virão para capinar, os anjos virão para poder deixar tudo arrumado e limpo, para que Deus edifique uma nova coisa, um novo espaço ali. Aí vamos para o terceiro parágrafo. Esse processo de rendição é fácil? É claro que não. É difícil, é uma decisão que você vai tomar. E você vai precisar dobrar seu orgulho. Você vai precisar dobrar sua dura cerviz. Você vai precisar voltar, fazer o caminho inverso. Porque se alguém lhe ofendeu e você não consegue liberar o perdão, não consegue liberar as coisas, você vai precisar voltar. É fácil? Não. É fácil dizer assim, errei? Não. A gente quer acertar todo dia. A gente está aqui para isso. A gente só quer ser as santas, só porque a gente é o filho do Deus Santo. Mas tem hora que a gente sabe que não acerta. Tem hora que a gente sabe que não vai dar bom. E é nessa hora que você tem que voltar. Você ofendeu alguém essa semana? Você foi ofendida essa semana? Ô, gente, hoje, nessa manhã, nessa madrugada, que o dia está nascendo, 6h06 da manhã do dia 13 de novembro, vamos mudar a cultura do nosso coração e aplanar esse terreno de um coração melhor. Não vamos nos assemelhar a Faraó, não. Aí no terceiro parágrafo, a bispa fala assim, não é fácil você se render, mas Deus permite que muitas coisas, você e eu, a gente viva, para que a gente seja atraída, para que Ele possa fazer alguma coisa especial. Deus permite que você passe por dificuldades. Aí, eu coloquei aqui uma lista que eu quero te dar essa tarefa, que não vai dar tempo de você fazer aí agora comigo, não. Quais são e quais foram as dificuldades que durante esse ano te atraíram para a presença? Talvez você esteja aqui por causa de uma dificuldade. Talvez você esteja numa nova modelagem de acordar cedo, ler a Bíblia, ter constância por causa de uma pauta que doeu. Qual foi a dificuldade que você foi atraída para a presença? Aí eu coloquei aqui. Eu já fui atraída para a presença de Deus na crise do meu casamento. Quem estava lá na jornada de 21, lá no nosso grupo, ouviu o meu testemunho ontem. Foi uma crise do meu casamento, decidida a me separar, que eu encontrei uma nova forma de adoração a Deus. Quando eu estava no luto da minha mãe, foi um lugar muito sensível de eu ser atraída pela presença de Deus. A minha maternidade é um lugar em que eu preciso o tempo todo ser atraída por Deus, porque a cada fase que a Sofia passa, eu preciso entender o que Deus está falando comigo e com ela. Ontem, inclusive, a gente viveu uma DR. Eu estou com uma adolescente de 16 anos, que, meu Deus, gente, os pensamentos da adolescente é uma belezura, né? Pensa que sabe tudo, pensa que já entende tudo, pensa que vai dar conta de tudo, né? Parece que tem plano que começa, que está no meio, que finaliza, e aí a gente ri e fala assim, eu olho para ti e falo assim, eu conto ou você conta? Tem hora que a maternidade é o lugar da minha dificuldade para me atrair para Deus. Sabe o que mais me atrai? As dificuldades que atrai para a presença de Deus? Os desafios do meu ministério com crianças. Lidar com voluntários, lidar com famílias, lidar com a liderança, lidar com as crianças e lidar comigo. Essas dificuldades, esses desafios do meu ministério são coisas que me atraem à presença. Mas essa semana, o que me atraiu para a presença de Deus foram as minhas dores, as dores abdominais que me arrebataram e me derrubaram. Dores físicas, doença, me fez estar perto de Deus. Você é dessas que olha para as suas dificuldades e fala assim, isso aqui me chegou para perto de Deus. Ou você fala assim, ai, meu Deus, meu casamento está ruim. Ai, meu Deus, minha mãe se foi, eu tenho que tê-la de volta. Não vai ter, gente. Se a morte chegou, deixa eu te dar uma notícia, ela não vai voltar. Esse luto precisa ter fim. Esse luto, ele está te atraindo para a presença de Deus para você ser mais forte e vencer essa fase. Agora é a sua vez, bonita. Escreva aí quais foram as dificuldades do ano de 2025 em que você pôde ser atraída para a presença. Pastor, eu estou até agora aqui numa pauta que eu estou entendendo que Deus está quebrantando o meu coração. Seja uma separação, seja um lugar em que você está sendo demitida do seu trabalho, você perdeu o emprego.
Ou talvez você esteja aí contando com uma coisa que não aconteceu. Eu não sei qual é a lista de coisas. Eu compartilhei o meu coração, mas deixa eu te dizer. Eu entendi que o coração quebrantado e contrito, Deus estava encontrando em mim todas as vezes que eu estava em dificuldade. Mas deixa eu te falar uma coisa para finalizar o nosso encontro de hoje. Eu não quero ser uma filha de Deus, uma filha em que chega na presença do Pai e fale assim: Senhor, meu coração está aqui quebrantado e contrito porque eu estou em sofrimento. Eu não quero isso, não, gente. Eu quero que o meu coração seja quebrantado e contrito e que atraia a presença dele por causa da presença de um Deus que me trouxe o que ele é. Aí eu quero fechar aqui com o Salmo 51, no versículo 17. Quero fechar o nosso encontro com ele. O Salmo 51, 17 fala assim, Deus falando, sacrifícios agradáveis a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Feche os seus olhos. Respira aí fundo e veja aí se você entendeu que aquilo que você pensava de Faraó era você. Aquilo que você imaginou na personalidade de Faraó, muitas vezes você se assemelhou a ele. Veja aí no seu coração, no terreno do seu coração nessa manhã, se não tem coisas que você precisa liberar. Porque se você está retendo, bonita, eu quero te dizer, nessa manhã, você não pode continuar prendendo, segurando, se apegando àquilo que não é teu. O povo de Israel não era de Faraó. Deus ensinou o povo a contar de 1 até 10, por meio de sofrimento. Talvez Deus esteja fazendo isso com você, te fazendo contar cada coisa que você vive, uma nova noção numérica por causa das dores e sofrimentos que você está passando. Mas deixa eu te contar. Deus está olhando o coração de cada uma de nós e está olhando se o nosso coração está com um espírito quebrantado e um coração contrito. Nessa manhã, eu quero me juntar a você e dizer ao céu e à terra, e dizer de forma audível, o que é que eu preciso liberar, o que é que você precisa liberar. Eu quero falar em voz audível, como eu já disse aqui na minha lista, o que Deus quer que eu libere, porque eu não quero me parecer com o Faraó. Nessa manhã eu quero identificar as dificuldades que eu passei, louvar a Deus por cada uma dessas dificuldades e dizer obrigada, porque foi no meio da dificuldade, no meio do seu não, que eu encontrei um Deus muito mais presente. Eu não fiquei no lugar da murmuração, eu não fiquei no lugar da escravidão. Que cada uma de nós, bonita, nessa manhã, encontre o lugar do coração contrito e do espírito que ama, quebrantado ao nosso Deus. Senhor, obrigada, porque a gente hoje olha o terreno do nosso coração. A gente reconhece coisas que não liberamos. A gente reconhece que muitas vezes o que pensamos de Faraó é a nossa personalidade que precisa ser mudada. Nessa manhã nós entregamos toda a dura cerviz do nosso coração. E, Senhor, eu quero te ouvir contar como o Senhor faz o barulho do ábaco, em que os números vão se aproximando e que o Senhor vai trazendo as dezenas prontas de manifestação. Senhor, cada manifestação daquelas pragas, daquelas 10 pragas, não foi para poder o povo sofrer, porque o teu povo foi protegido. Foi para que o povo e toda a terra entendesse que o Senhor tem uma contagem, uma dezena inteira de manifestação sobre a terra que não nos alcança com a maldição. Senhor, que os nossos olhos não fiquem presos às fake news desse governo, mas que a gente veja o livramento da tua boa mão sobre o teu povo. Senhor, nenhuma lei durante todos esses anos das nossas vidas alcançou a nossa vida de forma que a gente pereceu. O Senhor nos guardou, o Senhor continua nos guardando. E por que é que nós estamos como Faraó, meu Deus? Nos perdoe. Nessa manhã nós queremos aprender a matemática das dezenas, sabendo que o Senhor tem com a gente a manifestação do livramento, da proteção, do cuidado.
Que os nossos olhos não fiquem presos àquilo que não está acontecendo, mas àquilo que está acontecendo com a tua mão. Obrigado por entender que o Senhor usa um ábaco para nos ensinar a contagem de como o Senhor faz a terra te ver. Senhor, nessa manhã a gente se desapega e a gente libera aquilo que não é nosso. A gente libera perdão, a gente libera a leveza da palavra que falaram para nós e a gente não entendeu. Senhor, nós liberamos. E também adoramos o teu nome por essa dificuldade que estamos passando no dia 13 de novembro de 2025. Nós adoramos o teu nome, porque não é para a morte que estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo isso para sermos mais atraídos à tua presença, para te enxergarmos melhor. Então, finaliza aqui, Deus, o nosso narrativa, o nosso discurso, de contar a nossa dificuldade com lamento. Nós olharemos a nossa dificuldade e veremos que será uma plataforma para vermos melhor quem o Senhor é. Obrigado por essa manhã, em que o nosso coração está aqui rendido ao Senhor. Nós queremos ter um coração quebrantado e contrito a todo tempo. Quando a gente olha para a tua presença e a gente vê que a gente não é nada sem o Senhor. Eu não quero ser um coração quebrantado e contrito só quando eu estou em dor abdominal, quando eu estou com o diagnóstico do médico, quando eu estou numa crise no meu casamento, não. Eu quero que o Senhor me encontre com um coração quebrantado e contrito, a qualquer tempo da obediência. Quando o Senhor me fala assim, sim, você vai atender aquela família, e não é sobre você, é sobre eu me manifestar. É quando o Senhor vai me dizer assim, pega tudo que você tem, filha, e entrega. É quando o Senhor vai me dizer assim, o teu casamento não é teu, é meu, eu faço o que eu quiser. É quando o Senhor pega, às vezes, a dificuldade da Sofia e me ensina a te ouvir. Senhor, eu quero fazer da minha dificuldade esse trampolim para pular e mergulhar muito mais fundo nessa piscina do teu amor. Obrigada pelo teu amor, teu cuidado. E nessa manhã, aplana o terreno do nosso coração para te amarmos mais. Em nome de Jesus. Amém. Bonita, que Deus abençoe a sua vida aí no YouTube, que o Senhor te guarde, que o terreno do seu coração seja um terreno fértil, abençoado, que o Senhor te abençoe e que você entenda que sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Deus abençoe você, bonita.